graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez, podemos estar aqui reunidos para glorificar e exaltar o seu nome. Deus, Ele é maravilhoso quando Ele nos concede e nos dá o privilégio de mais uma vez podermos glorificar o seu nome, porque sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou e que se não fosse a sua misericórdia e a sua graça em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Iremos nesse momento orar ao nosso Deus, pedir a direção para essa programação dessa noite, e que o Senhor nos venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, e que você que nos ouve, que a palavra do Senhor que irá ser meditada nessa noite possa tocar o seu coração, e os louvores que vão ser iguais ao nosso Deus, que chegue ao céu quando chega sobre as suas mãos. Oramos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós rendemos graças a Ti e bendizemos o Teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio, ó Deus, de podermos mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, debaixo da sua proteção, Senhor. Agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem me protegido aí no trabalho, não só a mim, mas os meus colegas que comigo no trabalho também. Deus, obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo alimento que o Senhor tem deixado faltar nas cidades. Obrigado, Senhor Deus, pelo calçado e a roupa que nos veste, Senhor. Pai Santo, somos gratos a Ti, porque, ó Deus, Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus justo, Tu és Deus fiel, Senhor. E a Ti, Senhor Deus, agradecemos. Por mais que nós temos que agradecer muitas e muitas vezes, mas mesmo assim, ainda estamos em tempo contigo, Senhor. Pai, receba esta noite o nosso louvor, receba a nossa oração a Ti, Senhor. Pai Santo, que o nosso propósito até aqui nesta noite seja um só, Senhor, de glorificar e exaltar o Teu nome. Pai amado, sei que Tu és o Deus presente em nossas vidas. Pai Santo, sei que nós temos negligenciado, Senhor Deus, muitas vezes pecando contra Ti, mas mesmo assim, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pai Santo, nos abençoa, Senhor Deus, a cada dia e nos faz viver servos fiéis a Ti. Ó Deus, que nós possamos a cada dia, Senhor, nos colocarmos na posição de vasos, porque somos vasos escolhidos por Ti. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, iremos nesse momento, eu gosto sempre de citar esse versículo, e mais uma vez ele veio à minha mente, quando eu fui escolher um versículo, eu li a palavra do Senhor durante esse dia, e ele me colocou Isaías 54, 17. Isaías 54, 17 diz assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, Isaías 54, versículo 17, diz assim: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar para contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nós vemos hoje, no dia a dia que nós estamos vivendo, nessa situação que nós nos encontramos, nesta pandemia, nós vemos que o inimigo tem se levantado de todos os lados para fechar a boca do servo do Senhor, para fechar a igreja que louva e glorifica o nome do Senhor. Amados, o Senhor colocou no meu coração quando eu li essa palavra. O nosso inimigo, o nosso adversário,
Satanás, ele tem as suas astúcias. Mas nós temos que entender que nós servos do Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tudo criou. Ele é comigo e é com você, amados do Senhor. Ele nos escolheu, não foi para verificarmos de boca fechada, de braços cruzados. O Senhor, Ele nos escolheu para levar as boas novas de salvação àqueles que precisam. E nós queremos que o Senhor, Ele nos mostre. Em todos os lugares nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar o nosso Deus, de levar a sua palavra. Então, se o nosso inimigo, o nosso adversário Satanás, ele tem suas armas, nós temos o Deus Todo-Poderoso que é conosco. Então, nós cremos que Ele não vai deixar fechar as portas para o céu do Senhor, que Ele nos escolheu para glorificar e exaltar o Senhor. Deus, Ele colocou isso no meu coração. E eu fiquei meditando. Eu digo, pois não é, rapaz. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele é astuto. Ele usa de todas as armas, ele usa de todas as maneiras. Mas Deus colocou no meu coração dizendo para vocês que a arma maior sou eu. Foi eu que criei os céus e a terra. Foi eu que tudo que há nos céus e na terra, foi eu que criei. Então, nós, os servos do Senhor, nós só temos que acordar e saber que se o da palavra de Deus está dizendo, nenhuma arma forjada contra ti, ou seja, nenhum inimigo que se levantar contra ti, vai prosperar não. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus todo-poderoso. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus fiel. O Deus que nós servimos, Ele não vai deixar de ficar menino, não. De jeito nenhum. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus fiel para usar eu, usar você, que Ele escolheu para sermos a voz de Deus, falando para as pessoas que precisam e necessitam desse Deus todo-poderoso. Nesse momento, quero convidar o nosso pastor Isaías para louvar o nome do nosso Deus com 12 louvores da arca cristã. Vocês fiquem à vontade. Que o Senhor Jesus possa usar no caminho que Ele precisa. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o nome do Senhor com muita ensino. Jesus, tu és bom. Deus é
formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se abre multidão que cantando aguarda a chegada os que vencem a tribulação. Pensas como será glorioso ver o rio da vida em luz, bajo das margens julgadas de rio, são a glória de nosso Jesus. Haverá uma perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de verdade, e das almas a doce harmonia, ao passar os jovens se ouvirá. Deus que levam a morte, ser constante nas dores atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o que recuperar. Se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que agora aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória além. Não almeja viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 150, versículo 6 diz: tudo quanto me for, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Iremos esperar louvar ao Senhor com louvor. Senhor, eu vim aqui e vim somente para falar contigo. Vou abrir meu coração e expressar tudo que eu estou sentindo. Pois quando passei no deserto, Senhor, eu estava com perto. Nas horas amargas da vida, me disseste assim: filho, sou teu Deus e vou te ajudar. Levante agora e pare de chorar. Todo sofrimento vai ter
aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu falo para você, as dificuldades, as séries, elas são lançadas para nós, mas o nosso Deus, Ele é fiel e justo para comigo e com você. Além de fiel e justo, Ele é um escudo para mim e para você, porque o inimigo tem criado séries, o inimigo tem lançado provas sobre o céu do Senhor, mas o nosso Deus tem sido nosso escudo e guardião. O nosso Deus ele tem criado comigo e com você. Eu creio que se o seu Deus for governar comigo e com você, nós não estamos aqui mais. Porque Deus nos dá tanta oportunidade, Deus nos dá tanta liberdade, e onde quer que estejamos, falar com Ele, isso é um privilégio para mim e para você. Qualquer momento que você quer falar com nosso Deus, onde você estiver, feche os teus olhos, deixe os teus olhos abertos, você vá a sua mente sobre o seu lugar, porque aí essa liberdade. Então, é gratificante servir a esse Deus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. Mas eu falo para você que nos ouve essa noite, é gratificante servir a esse Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, eu convido o presbítero Evandro para estar orando pela vida do nosso irmão Alex. Ele estará fazendo a mensagem dessa noite. E que você, nos ouve, com certeza, Deus tem algo para ti nessa noite. Fica ligado na palavra que o Senhor tem para você nessa noite. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu te saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E vamos interceder pela vida do evangelista que estará trazendo essa noite. Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, damos graças, Senhor, nesta noite por estarmos vivos e em paz, Senhor, com saúde nesta noite para te louvar e agradecer o teu santo nome. Razão suficiente há no nosso coração, Senhor, para nos regozijarmos na tua bondade, Senhor, que se manifestou durante este dia para nos trazer a paz, nos trazer saúde, Senhor, nos trazer entendimento da tua palavra. E o privilégio, Senhor, de estarmos ouvindo a tua palavra nesta noite, como já foi ministrado, Senhor, e entoado através de louvores. Tu és Deus, é aquele que cuida, é aquele que faz promessa ao seu povo, e é aquele que não falha naquilo que tu prometes. Senhor, continue falando conosco, Senhor, através da mensagem desta noite. Usa teu servo, Senhor, dá sabedoria a ele, Senhor, e sabedoria no transmitir, Senhor, a tua palavra, porque eu creio que o teu Espírito Santo já te concedeu a palavra. Mas eu te peço ao Senhor que tu enches o teu servo, Senhor, de intrepidez e ousadia para revelar, para entregar tudo que tu já revelou no coração dele. Prepara o nosso coração, Senhor, tanto aqueles que estamos na congregação, como aqueles, ó Pai, que irão receber através desse trabalho, Pai, pela internet. Muitas pessoas, Senhor, serão alcançadas por essa mensagem, e eu quero desde já pedir ao Senhor, vai quebrando, Senhor, os milhões que está aprisionando, Senhor, vidas, tirando, ó Pai, delas a oportunidade de ouvir o teu evangelho. Quebra, Senhor, essa cegueira espiritual no povo de porventura, para que o teu evangelho, Senhor, assim seja frutífero, Senhor, nesta cidade,
Eu quero saudar meus irmãos, com a paz do Senhor também. Quero saudar também os irmãos, né, do outro lado, né, com a paz do Senhor, os ouvintes, também que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que Deus possa estar nos alcançando com a sua graça, com a sua misericórdia, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E aí pertence todas as coisas. Então, vamos abrir a palavra do Senhor aqui, em Mateus, no Evangelho de Mateus. Vamos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 9. É uma palavra que todos conhecem, bastante conhecida, bastante pregada, mas que a palavra de Deus, ela não é passageira, né? Ela não é supérflua, ela não deixa de fazer efeito. Porque a palavra de Deus Todo-Poderoso, a sua palavra, ela tem, como é que se diz, eficácia. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra do Senhor assim, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, vai falar da vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue. Ele se levantou e seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E amém por a palavra gloriosa do nosso Senhor. Desculpe uma secura na garganta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui como nós havíamos falado, né? É uma palavra bastante conhecida. Vai falar da vocação de Mateus. Vocação também é o mesmo que chamado. Vamos falar do seu chamado para ser discípulo apóstolo do Senhor Jesus. E o texto é bem claro, vai falar aqui em Mateus. Obrigado, galera. Mateus, ele sentado ali na alfândega, na coletoria, onde os impostos eram cobrados para o Império de Roma, porque trabalhava para o Império de Roma, e ele era esse homem que era conhecido como por ser ladrão, né? Extorquia as pessoas, ele roubava além. Por isso que muitos cobradores de impostos, eles eram pessoas ricas, prósperas, tinham recursos. A gente vai ver a história de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, vai falar que Zaqueu era cobrador de impostos também, e era rico, era chefe de outros cobradores de impostos, porque eles
roubavam, eles trabalhavam para o Império de Roma, cobrando os impostos do povo, e eles enriqueciam com isso. E eles também, os cobradores de impostos, eram pessoas odiadas. Por quê? Porque eles, sendo judeus, eles trabalhavam para o Império opressor, que extorquia os povos, os necessitados. Não era diferente de Mateus. Mateus trabalhava na alfândega, cobrando imposto ali na Cafarnaum. Zaqueu não, já cobrava ali em Jericó, mas trabalhando para o mesmo império. Por isso que eles eram odiados. Eram poucas as pessoas que queriam ser amigos de publicanos, de publicanos, de pessoas que trabalhavam cobrando impostos, porque eles tiravam das pessoas. E aqui estava este homem que antes de ser um discípulo de Cristo estava neste trabalho, que era opressor, tirava das pessoas. Mas se Jesus tinha um plano para a vida de Mateus, que era salvar, alcançar pela sua misericórdia. Assim como Jesus me alcançou cada um dos obreiros, irmãos, que estão aqui pela sua graça, Ele também pode te alcançar. Você aí do outro lado, assistindo este mundo através deste celular, você também pode ser alcançado pela graça de Deus. Assim como o Senhor nos libertou, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos trouxe das trevas para a luz. Louvo a Deus, glorifico a Deus, porque mesmo sem eu merecer, porque eu só fazia pecado, só fazia o que a carne reinava, eu era uma pessoa escravizada, vamos dizer. Mas se hoje eu sou salvo, não tenho medo de dizer, pela graça de Deus, sou salvo, porque assim o seu amor me alcançou. A sua palavra diz que Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por mim, que sou um pecador. Paulo vai dizer, sendo nós pecadores, o Senhor Ele morreu por nós. Ele morreu por nós para nos dar salvação. Não tinha nada em nós, que nos trouxesse salvação. Nossos méritos, nada que nós pudéssemos fazer, poderíamos nos trazer salvação. Somente o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, poderia nos trazer a salvação. E Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos pela sua graça. E isso, toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dei um tema a essa mensagem. O tema é chamado ao arrependimento. Chamado ao arrependimento é o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Porque Deus, o mesmo Deus que operou no passado, através dos profetas, através dos discípulos, através da igreja primitiva, há muitos tempos atrás, Ele é o mesmo Deus hoje, que nos chama também ao arrependimento. O Senhor, todos os dias, Ele está nos chamando ao arrependimento, a vivermos uma vida diferenciada, uma vida que seja pautada na palavra de Deus, porque todos nós precisamos de nos arrepender. Todo ser humano ele precisa de se arrepender e confessar os seus pecados a Jesus para Ele perdoar, sem exceção nenhuma. Então, esse é o tema da mensagem, chamado ao arrependimento. Não estou falando aqui de um arrependimento como um remorso, porque o remorso é diferente do verdadeiro arrependimento. Este arrependimento que eu estou falando aqui é o arrependimento bíblico, da palavra de Deus, que no grego significa metanoia. Essa palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa conversão tanto espiritual como intelectual, mudança de direção e mudança de mente, mudança de atitudes, temperamentos, de caráter, de trabalho, geralmente denotando uma
mais para ele, como Paulo diz, a sua palavra. Agora, eu não vivo mais para mim mesmo agora. Cristo vive em mim agora. Então eu não faço mais as coisas que eu fazia antes. Agora eu ando pela palavra, eu vivo pela palavra, eu procuro imitar Jesus. É isso, é esse arrependimento aqui que a palavra do Senhor vem nos fazer, vem nos mostrar. E é este arrependimento que o Senhor quer que nós vivemos a cada dia. Porque o arrependimento é algo que eu faço agora e amanhã eu não faço. Né? O arrependimento é contínuo, né? Todos os dias eu tenho que me arrepender, todos os dias eu tenho que viver em santidade, todos os dias eu tenho que procurar estar mais distante do meu eu, das coisas que me agradam, e viver para a glória do nome do Senhor. Então é uma luta, é uma antagonia, né, como se diz na teologia, é uma briga entre carne e espírito. Todos os dias a gente passa por isso, né? E a maior de todas as lutas, de todas as batalhas, é na mente. O maior gigante não está exteriormente falando, né? Está dentro de nós. O maior gigante é a mente da gente, porque a mente da gente é o campo de batalha. E Satanás quer operar na nossa mente. Ele joga coisas, ele coloca sérios na cabeça, na mente das pessoas, para poder as pessoas se suicidarem, para poder as pessoas fazerem aquilo que é contraditório à palavra de Deus, porque essa é a função de Satanás. Ele é adversário, ele luta todos os dias para nos distanciar do Senhor. Então que a cada dia nós possamos viver esse arrependimento aqui, essa mudança nas nossas vidas. Aí eu fiz aqui uma pergunta, né? Por que eu tenho que me arrepender? Você pode se perguntar aí, por que eu tenho que me arrepender? Porque eu preciso sofrer essa mudança na minha vida. Porque a palavra diz, a Bíblia Sagrada diz que todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador. Então por isso que é preciso haver um arrependimento. A palavra do Senhor vai falar lá em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Você que está aí do outro lado, se tiver uma Bíblia, se tiver no seu Bíblia, você pode aí conferir a palavra do Senhor. Romanos 3, 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então por isso que há uma necessidade de todos se arrepender. Todo ser humano precisa passar pelo arrependimento para ser salvo. Todos, a palavra do Senhor quando diz todos, a palavra está incluindo Pedro, Paulo, Maria, mãe de Jesus, Tiago, José, todos os apóstolos, todos os homens de Deus que viveram nesta terra, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles confessaram Jesus na sua vida. Eles reconheceram que pelas suas obras, pelo que eles faziam, pelos seus pecados, eles estavam condenados. Por isso que eles precisavam entregar suas vidas a Jesus, que é o autor da vida, que é aquele que nos dá vida, que gera a verdadeira vida no nosso coração. Não estou falando desta vida aqui passageira, é a vida zoe, que no grego significa a vida de Deus no homem, é a vida eterna. É essa vida que o Senhor quer nos conceder. E como é? Você pode se perguntar, como é que eu tenho esta vida? Através do arrependimento, através da confissão de pecados. Lá em Romanos 5,12 vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, quando o homem aqui está falando, que
conhecer de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira que não deixa o homem ter comunicação com Deus. Mas com arrependimento, essa aliança é reatada novamente com Deus. Quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu reconheço que sou fraco, pecador, cheio de defeito, quando eu reconheço a obra desse Deus que é santo, Ele perdoa os meus pecados. Aleluia. Então, quando a palavra vai falar homem aqui, a palavra do Senhor está falando de uma forma generalizada, né? Não é só o homem que pecou, todos pecaram, mulher, homem. A criança, ela já nasce com essa sementezinha do pecado no seu coração, porque devido à desobediência, todos, como a palavra está falando, todos, essa sensação. Mas se ela vai desenvolver esse pecado, né? A partir com o crescimento, com o seu crescimento, quando ela for ter conhecimento do que é bom, do que é mal, do que é bom, ela vai, a partir daí, vai começar a desenvolver esse sentimento no seu coração. Mas se todos precisam se arrepender, todo ser humano precisa de confessar Jesus para ser salvo, para ter a salvação eterna, morar um dia no céu também. A pessoa fiz outra pergunta aqui, porque muitas vezes a pessoa que está aí do outro lado tem esses questionamentos, né, consigo mesmo. E eu fiz essas perguntas para ver se pode clarear para alguém que está nos estudando neste momento. Terceira pergunta que eu fiz é o seguinte, a respeito do arrependimento. Como faço, né, para me arrepender? Como eu faço para me arrepender? Eu escrevi assim: reconhecendo que sou pecador e preciso de um Salvador. Eu reconheço que pelos meus pecados sou condenado ao inferno. Mas se a palavra fala que Jesus veio para os perdidos, para salvar realmente o pecador, o sujo, o impuro e o imperfeito. Aí pela palavra entende que o santo veio salvar o pecador. O santo aqui é Jesus. Jesus veio para salvar o pecador, né? O limpo veio para o sujo. Eu estava sujo. Eu estava com o corpo na lama, né? Banhado na lama. O puro veio para o impuro. E o perfeito veio para me tornar perfeito. Então, o perfeito, Jesus, ele veio, deixou a sua glória, o céu e glória, ele se tornou homem, viveu como um de nós aqui, sofreu as mesmas dores que nós sofremos na carne, e ainda até mais, porque ele foi provado em todas as coisas, ele foi provado em todas as formas. Jesus sofreu extraordinariamente, tudo isso por amor a mim, pecador. Mostra você também, pecador, nos escuta do outro lado dele. Então ele veio para nos tornar perfeitos, não aqui, porque aqui não existe perfeito aqui na terra, só Jesus. Mas ele veio para nos tornar perfeitos, para irmos morar no céu com ele, nós sermos pessoas perfeitas, assim como os anjos, a Bíblia fala. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, como eu faço para me arrepender? A palavra do Senhor é clara, é escrita tudo. Tem resposta para todas as coisas na palavra do Senhor. Primeiro, João capítulo 1, versículo 9. Diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Então, há solução para a tua vida. Há solução para a tua vida. Não pensa que o teu pecado é um pecado que não tem perdão, que você fez, não tem mais solução, que a solução é você tirar a sua própria vida, a solução é você se trancar em um quarto escuro e ficar lá. Não, a solução para a tua vida é Jesus. A solução para este mundo, para as pessoas do planeta inteiro, é Jesus. É Jesus que salva as vidas.
aquele que é rejeitado, aquele que o mundo rejeita, que não dá nada por ele. Jesus veio para trazer salvação para a tua vida. Jesus veio para perdoar os teus pecados. Não foi em vão que Jesus morreu naquela cruz. Tem um propósito. E o propósito é salvação para a humanidade perdida. É porque Deus enviou o seu Filho amado, Jesus. Como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Ele enviou o seu Filho amado para perdoar os nossos pecados, para morrer na cruz e nos conceder salvação. Atos capítulo 16, do 30 em diante, vai contar a história de alguém que se arrependeu dos seus pecados, que o inimigo queria tragar a sua vida, mas se como Deus tinha um propósito na sua vida, o inimigo não ceiou. Porque é perdido. Se Deus tiver um propósito na tua vida, Ele vai te trazer onde for, porque Ele é Deus. Operando Ele, ninguém impedirá. Atos capítulo 16, a partir do versículo 30, diz assim: Depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açougues. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter vindo em Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos um testemunho de uma família que foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Quer falar do carcereiro, porque quando a gente vai ler aqui o contexto, Paulo e Silas, por pregarem a palavra do Senhor, eles foram lançados na prisão. Chegaram lá, antes de serem lançados na prisão, primeiro foram arrastados pela cidade, depois foram despidos das suas vestes, depois foram surrateados, levados uma surra de varas, depois foram jogados na prisão, depois os seus pés foram colocados num tronco. Mas no versículo 25 vai dizer assim: que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Ou seja, depois de todo esse processo de sofrimento, eles não desanimaram, eles não perderam a esperança em Deus, eles não foram murmurar e dizer: mas Senhor, nós te servimos, somos teus servos, porque nós estamos passando por isso? Porque o Evangelho não é só força, o Evangelho não é só bênção, o Evangelho tem sofrimento, tem espinhos também. Tem a música de Marcos Antônio, que vai falar assim: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Então, por quê? Porque tem muitas pessoas que pegam o Evangelho e fazem o Evangelho quando que faz. Querem pregar o Evangelho. Lá em Gálatas vai dizer, que é outra. Não creiais em outro Evangelho. Se alguém vier pregando outro Evangelho, pode dizer: e não seja esse que vos foi anunciado, seja amado. Tanto eu que eu seja um anjo, quem for, seja amaldiçoado. Porque o Evangelho, ele não se corrompe. O Evangelho é o Evangelho de Deus. Ninguém muda a palavra de Deus. Ai de mim, ai de qualquer um que esteja aqui que queira mudar a palavra de Deus. Porque quem irá perecer, quem irá pagar o preço, somos nós. Mas se a palavra de Deus, ela é imutável, ela é poder de Deus, é salvação para as almas que estão aí neste mundo perdido. Então, depois deles serem jogados lá na prisão, aí lá vem, eles começam a louvar a Deus, a partir do versículo 25, que eu disse aqui, eles começam a orar
obedecem ao seu santo nome, e as portas das prisões além de todos os presos são abertas, inclusive a de Paulo e Silas, todas são abertas, mas nenhum fugiu, nenhum saiu. E daí o carcereiro ele se apavora ao ver todas aquelas prisões abertas. E então ele tenta se matar, puxa a espada, queria se matar, e Paulo diz: não me faças isso, porque todos nós estamos aqui. Irmãos, nós vemos, quando Deus quer operar, ninguém impede você agir. Ninguém impede. Que o propósito de Deus era salvar aquelas almas, aquela família, aquele carcereiro, toda a sua família. E aconteceu, porque Deus usou os seus servos para fazer essa obra. E depois que ele tenta se matar, Paulo diz que eles estavam ali, ele vai dizer assim: agora o que eu devo fazer? No versículo 30, ele diz: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E a resposta é: creia no Senhor Jesus. Crê somente em Jesus e será salvo por a tua casa. Você não divide a tua fé, tem mais. Crê somente em Jesus, crê somente no Deus Criador, e tu serás salvo. Aleluia. Então nós vemos aqui, teve um arrependimento sincero, verdadeiro. E ele se arrependeu, ele entregou sua vida a Jesus, entregou a obra que deveria fazer. Então ali eles são batizados e são salvos pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá um pouquinho para o texto de Mateus, Mateus capítulo 9. O tema é chamado ao arrependimento. Então o Senhor, o decreto de Deus para toda a humanidade nesses últimos dias. Nós temos aí decretos de muitas autoridades. Mas o decreto de Deus para as nossas vidas é arrependimento. É arrependimento dos nossos pecados. Sempre a mensagem de Deus do Evangelho foi arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. João Batista pregou arrependimento. João Batista batiza Jesus. Jesus é tentado. Depois que Jesus é tentado, ele começa seu ministério ali. A primeira mensagem de Jesus é arrepender-se. Mateus capítulo 4, versículo 17. Se a gente for ver, está lá. Jesus proclamou o arrependimento. Que sem o arrependimento não tem como ter salvação. Não tem como ser salvo se eu não me arrepender dos meus pecados. Alguns pontos aqui que eu observei na vida de Mateus que nós podemos tirar conclusões para as nossas vidas. Primeiro ponto é: quando Jesus chamou ele, estava lá sentado, alfândega, fazendo o seu trabalho. Mas quando Jesus chamou ele deixa tudo e serve Jesus. Deixa tudo. Lucas vai dizer lá, Lucas capítulo 5, vai contar a história de Mateus também. Está relatado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e vai dizer assim: que ele deixando tudo seguir. Mateus ele não foi perguntar a Jesus: mas Jesus não vai viver de quê? E agora qual vai ser o meu sustento? Qual vai ser o meu lucro? Porque eu vou deixar meu trabalho aqui para servir ao Senhor, e aí eu vou ganhar o quê? Ele não perguntou isso, ele não questionou isso. Muitas vezes a gente questiona Jesus, a gente questiona Deus: mas Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas e aí? Eu vou ganhar o quê em troca? Sabendo que não há coisa melhor, tesouro melhor nesta terra do que a gente receber a salvação de Jesus. Não há tesouro neste mundo, não há prata, não há nada que possa comprar a salvação que só Jesus oferece. Então foi a preço de sangue. Houve um alto preço para que eu pudesse ser salvo. Então não há dinheiro no mundo que possa trazer essa salvação na minha vida, senão Jesus. O próprio Jesus, que a Bíblia vai falar que ele é o poder de Deus e tira o pecado do mundo. Então ele não foi questionar Jesus,
ele se lançou nos braços de Jesus. Ele simplesmente deixou tudo. E fica a pergunta, né? O que é que eu, o que é que você, o que é que nós temos que deixar para poder estar seguindo a Cristo? Porque muitas vezes nós recebemos Jesus, mas ainda tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos deixar. Tem coisas na minha vida que eu preciso deixar, que eu preciso a cada dia renunciar para seguir a Cristo. Tem coisas na minha vida que me oprimem ainda, que quer tirar a minha paz, mas graças a Deus que a nossa paz vem do Príncipe da paz, Jesus Cristo, aquele que nos concede uma paz que excede todo o entendimento, e palavras ele não explica, porque é uma paz que vem dele, é ele que é o dono da paz. Então, é preciso a gente se lançar nos braços de Cristo, sem questionar, sem procurar entender, porque muitas vezes o agir de Deus, eu sempre costumo dizer isso, a gente não entende agora no momento, mas depois a gente entende, porque a nossa mente é limitada, nós não conseguimos entender o agir de Deus muitas vezes, porque nós somos falhos. Mas se o Senhor só tem uma coisa a dizer, Ele é fiel nas ações que Ele faz, né? Todos os seus planos que Ele tem para nós, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Lucas capítulo 9, versículo 23 vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz de si. Então era o convite de Jesus, né? Era isso que Jesus passava ali para aqueles que queriam seguir. Se querem me seguir, querem, mas não tem que renunciar a si mesmo. Tem que carregar a cruz. Tem que viver a cada dia carregando a sua cruz, renunciando, procurando viver mais perto. É isso que o Senhor quer dizer. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. E foi isso que Mateus fez. Quando Jesus disse: Mateus, segue. Jesus disse: segue. E ele deixa ele vai seguir Jesus. Vai ser um apóstolo de Cristo. Vai ser um discípulo de Jesus. Deixou o seu trabalho injusto para viver de uma forma justa, pregando o Evangelho, aprendendo com o mestre cada dia, para poder passar aquilo que ele aprendeu. Segundo, é o seguinte, que olhando, observando esse texto, eu tirei lições para mim. Nós vemos primeiro que quando Jesus chama, ele deixa tudo para seguir, ou seja, ele não questiona Cristo. Segundo é o seguinte: ele desejou que outros pudessem, ele desejou que outros mudassem de vida também, assim como ele mudou. Porque quando a gente vê aqui Jesus, quando Jesus chama ele, que ele segue Cristo, a Bíblia vai falar aqui que ele organiza um banquete na sua casa, chama primeiro quem? Quem é o primeiro convidado? É Jesus, claro. Jesus é o primeiro convidado. E aí lá vem aqueles publicanos e aqueles pecadores também. Por quê? Se ele recebeu de Cristo, ele queria também que as outras pessoas recebessem, ouvissem do Evangelho. E é isso também que nós devemos fazer, né? Se nós recebemos Jesus, nós devemos também ter prazer em querer que as outras pessoas recebam, aceitem Jesus, mudem de vida também, assim como nós mudamos. Mais tarde, ele faz um jantar e convida Jesus e outros publicanos para ouvir a mensagem que ele ouviu. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz só que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, você está
pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Então é pela mensagem do Evangelho que vem a fé. É pelo pregar do Evangelho que eu entendo, né, que eu preciso de mudança. E quando eu vou reconhecendo isso, a gente vai se quebrantando, porque o Espírito Santo vai agir nos corações. Eu só sou encarregado de anunciar a mensagem, mas o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, na vida de quem quer que seja, porque o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Ele que mostra ao pecador que a pessoa precisa de mudança, precisa consertar a sua vida. Então não é diferente na minha vida e na sua também, é do mesmo jeito. Terceiro, sempre existirá acusadores para desanimar a nossa caminhada. Sempre vai existir. Foi assim no tempo de Jesus, por que seria diferente hoje? A palavra de Deus não muda. Então sempre existirá alguém para se levantar contra aquele que está na caminhada. Sempre vai existir os apontadores, os sambalacas, cobias, que se levantam contra. Mas nós devemos saber uma coisa, que o mesmo Jesus é o mesmo Jesus de hoje que está conosco para nos fortalecer. Ele diz: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Foi assim com Jesus, foi assim com Mateus, será assim até a volta de Cristo. Mas o importante é saber que agora nós somos novos criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando ele vai existir, né? Ele vai dizer: mas tu fazia isso e assim. E agora tu quer ser santo, tu vai com a Bíblia debaixo do braço, sai andando e agora quer ser santo, quer ser melhor que os outros. Não é querer. É a palavra que diz que a gente é nova criatura, que a gente é outra pessoa, agora é transformada pelo poder da palavra. E quarto ponto que eu observei, eu aprendo que a boa nova do Evangelho não é para os que se acham perfeitos, mas para os que se acham imperdoáveis. É esse o Evangelho. Porque os fariseus, eles eram aquela classe que eram os santarrões. Tanto que a palavra fariseu, se pesquisar, significa o quê? Separados. Eles começam a separar, era melhor do que os outros, eram os incontaminados. Por isso que eles criticaram Jesus, quando eles viram Jesus comendo ali com Mateus, com aqueles pecadores, eles disseram: o mestre de vocês come com publicano e pecadores. Eles se juntam, vamos usar essa palavra, eles se juntam com essa laia. Eles se juntam com esse tipo de gente. Mas se a palavra do Senhor vai dizer que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, veio para aqueles mesmos que os fariseus acusavam, apontavam. Porque lá em Mateus capítulo 21, 31, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Eles só sabiam acusar, não sabiam apontar. E quando eles observaram o reino dos outros, aí os publicanos se arrependiam, as meretrizes se arrependiam, e todos eram salvos pela palavra do Senhor. E Jesus disse que os publicanos, aqueles que eles acusavam, apontavam, diziam que não tem solução, eram esses que estavam sendo salvos, porque eles se arrependiam, porque eles reconheciam os seus erros e procuravam mudar de vida. Lá em Lucas capítulo 18, nós temos uma parábola. Lucas capítulo 18, não me lembro o versículo, mas está lá em Lucas 18, vai falar da parábola do publicano e do fariseu, que ambos foram orar no templo. E a Bíblia diz assim: que o fariseu ele orava de si para si mesmo, ou seja, não era uma oração direcionada a Deus. Por quê? Em vez de ele reconhecer os seus erros, olhar para si e procurar mudar de vida, ele disse: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano.
livre, pecador, como ele também era. Ele disse: eu não fiz tudo quanto ganho. Eu sou diferente disso, naquilo. E existem pessoas assim também, que querem se encher, né, de coisas para querer se parecer maior que o outro, mirar o outro. Mas a palavra do Senhor diz que sem arrependimento não há perdão do pecado, não há diferença nenhuma. É preciso se arrepender verdadeiramente. E aí a palavra vai falar que o publicano que estava sendo lá acusado, né, apontado por aquele fariseu, a oração dele, ele diz: Pai, a Bíblia diz que ele nem se procura se aproximar muito, de longe. Ele não olha nem para o céu, ele bate no peito e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. A Bíblia vai dizer que ele foi justificado na sua casa. Ou seja, ele voltou em paz com Deus, porque ele verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. Ele não procurou humilhar o próximo, não procurou ser melhor do que o próximo. Ele reconheceu os seus erros e confessou, e por isso foi perdoado. Então o Senhor também faz na minha e na tua vida o desejo que nós nos arrependemos. Romanos capítulo 5, versículo 20, parte B diz: onde o pecado abundou, a graça de Deus superava o povo. Então há salvação para a tua vida, há perdão para o teu pecado. Então receba Jesus na tua vida, reconheça Ele como o único digno de receber todo o louvor, toda a adoração, porque é Ele mesmo, é Ele que é o Criador de todas as coisas, é Ele que permitiu eu estar aqui, você está aí, está respirando este ar que vem dele. Quando há arrependimento, há perdão, a transformação, a restauração e a salvação. Então essa é a mensagem que o Senhor deixa para as nossas vidas. Aplicação pessoal. Eu anotei aqui isso que Deus falou no meu coração. Não devemos nos prender a nada dessa vida, pois tudo aqui é passageiro. Somente a palavra permanece para sempre. Foi isso que Mateus fez. Segundo ponto: seguir Jesus é a melhor atitude a se fazer. É seguir Jesus. Não há atitude mais sensata do que essa, porque eu estarei seguindo aquele que morreu por mim, aquele que deu a vida por mim para eu ter salvação eterna. Terceiro, devemos deixar o passageiro para ganharmos o que é eterno. Então nós não devemos nos apegar a nada deste mundo aqui, vai passar tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quarto ponto: Jesus nos chama para sermos diferentes e fazermos a diferença. Nós vamos ver, Mateus ele não foi mais salvar em portas. Mateus, a gente não encontra mais Mateus roubando ninguém, mas encontramos ele como um apóstolo, discípulo de Jesus, pregando a palavra, vendo, fazendo a diferença, né? E o quinto ponto é o seguinte, para nós concluir: o arrependimento é o melhor caminho a se seguir. Louvado seja o nome do Senhor, e essa será a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu ministério, suprir todas as suas necessidades. E ciência de uma coisa, que o Senhor quer que nós é arrependimento a cada dia, viver uma vida para a glória do seu Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pela mensagem e pedindo a bênção apostólica
para o nome do Senhor se glorificar. Todos aqueles que ouvirem esta boa palavra sejam transformados para louvor e glória do seu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos neste momento e agradecemos pela tua palavra, por tudo quanto o Senhor tem se revelado para cada um de nós. E eu creio, Deus, que todos quantos ouvirem esta palavra, meu Deus, vão ter a oportunidade de se examinar, de fazer análise em seus corações e também ter uma decisão, assim como Mateus teve ao ouvir a voz do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, promova arrependimento aos corações, porque nós sabemos, ó Deus, que tem muitas vidas ainda, ó Senhor, que ainda estão dependendo de suas próprias vontades, mas bem-aventurado é aquele o qual deixa todas as suas vontades e segue a obediência da palavra do Senhor. Pai, nós oramos, pedimos pela nossa descendência na terra, meu Deus, por todos aqueles que ainda têm um vínculo de parentesco conosco, Senhor, ajuda, meu Deus, a eles terem um encontro de verdade com Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos suplicar aqui nesse momento, meu Deus, pela família do Joaquim Lolo, meu Deus, o qual, ó Senhor Jesus, foi ceifado neste dia, Senhor, meu Deus, por este vírus que tem levado tanta gente, meu Deus, a morte, ó Deus, a outra circunstância diferenciada, mas em nome de Jesus nós pedimos pela família dele, os familiares, ó Deus, que estão enlutados, que estão entristecidos, Senhor, mas nós pedimos em nome de Jesus que venha consolar todos. Ó Deus, que venha nos livrar, continuar livrando desta pandemia, meu Deus, pois sabemos que há um risco muito grande, mas o Senhor é quem tem dado o controle e a sabedoria para permanecermos de pé, são e salvos, porque o Senhor é quem manda e controla a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua paz pelo nosso país, pela nossa nação. E, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todas as autoridades constituídas neste Brasil, meu Deus, desde os estados e ao município, ó Senhor, e nós abençoamos esta cidade. Pedimos ao Senhor a tua paz nas famílias, meu Deus, que o teu povo venha cada dia mais sentir a necessidade de estar em ti buscando, Senhor, de estar vivenciando a tua palavra, rogando a Deus, se humilhando, pois sabemos que é do céu